Bom dia, amigos e amigas. Estamos aqui em mais uma live pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Paraíba, para tratarmos sobre um manifesto que vai ser lançado pela OAB da Paraíba, por muitas outras entidades que vão sobre um manifesto em favor da democracia, da liberdade de expressão, em favor do Estado Democrático de Direito, de todos os institutos que asseguram a vida em comunidade, a vida em sociedade, de forma a respeitar as liberdades individuais, a assegurar o respeito às instituições. Então, essa conversa que vamos ter hoje, inclusive com o jornalista e radialista Heron Cid, presidente da Associação de Mídias Digitais aqui de nosso estado, será extremamente importante. Então, contamos com a presença de vocês, a interação, para que nós possamos tratar sobre tudo isso de uma maneira muito republicana. Bom dia, Ronilton, Antônio Carlos, doutora Juliana, doutora Giovana Moura, Igor, Guilherme Américo, Adma Florencio, bom dia, Alan Barros, Ângela Dias, Alan Gabriel, Quixô Paraíba, doutora Yasmin Mendonça, Ivonélia Martins, Reice Mendes, Rebequinha Maris, sejam todos bem-vindos, tá? Boa tarde, bom dia, Júnior Dalva, doutora Patrícia, doutora Adriana Brantes, o nosso amigo Gustavo Cavalcante, o TED, doutor Edney Oliveira, caríssimo Jaime Júnior, bom dia, Juarez Guedes, advogado Alisson Bezerra, Eliana Albuquerque, que entrou para... Heron, se você puder fazer a solicitação aí de... Advogado, jornalista Walter Santos também está entrando. Já estamos Cheguei. agora com Heron Cid. Bom dia, Heron, seja bem-vindo. Presidente da Associação de Mídias Digitais aqui da Paraíba, que congrega todos os portais, todos os veículos de comunicação que transmitem pelas mídias digitais a boa notícia, a informação sobre todos os fatos que são importantes para a vida democrática, para a vida política, a vida institucional, direitos do cidadão. Seja bem-vindo, Heron. A palavra é sua para que nós possamos dar início a esse grande movimento que vai tratar do manifesto que as instituições democráticas fazem em favor da democracia. Nunca é demais e nunca é tarde e nunca é cedo para reafirmar os princípios e valores democráticos. Bom dia, Heron. Bom dia, presidente Paulo Maia. Está me ouvindo bem? Bem demais. Um abraço a você, um abraço a todos que nos acompanham agora. Minha saudação especial, imagino que o maior público desse instante seja da sua categoria, da sua classe, do seu segmento, os advogados que estão ligados nesse canal de comunicação tão ativo da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado da Paraíba. Dizer que é uma alegria, é um prazer poder estarmos dialogando nesse momento em que existe tão pouco diálogo, né, Paulo? É preciso aprofundar as discussões, os debates sobre essa quadra contemporânea tão atípica que nós estamos vivendo, mas é preciso estarmos realmente muito vigilantes em nome da sociedade brasileira, que já experimentou muitas fases cruciais dessa vida democrática que nós estamos agora tendo a oportunidade, nas últimas décadas, de usufruir em toda a plenitude, e as instituições não poderiam ter outro comportamento nesse momento, a não ser de consolidação, de afirmação, de autoafirmação daquilo que a gente acredita, daquilo que está consubstanciado e foi conquistado a duras penas,
que são os nossos valores democráticos. Por isso, minha saudação inicial a todos os advogados, na sua pessoa, Paulo, pelo histórico que a Ordem dos Advogados do Brasil tem nesse país e é reconhecido como um grande pilar da defesa do Estado democrático de direito. A OAB tem episódios marcantes ao longo da sua história e sempre se posicionou de maneira forte, altiva, mas sem partidarismo, o que é muito incomum nesse país de tantas paixões. Em momentos cruciais, emblemáticos da nossa história, a OAB não se curvou, não corou e não se rendeu a eventuais governos de plantão, mas procurou, pelo seu conjunto, estar ao lado da sua maior convicção, do seu papel maior, da sua grande tarefa, que é exatamente estar ao lado da Constituição do país, que é o norte, que é a guia, que é o farol, que é a bússola que todos nós devemos perseguir. Isso não é, eu dizia já, Paulo, o que nós estamos fazendo nesse momento com todas essas entidades, são 16 e serão devidamente listadas, e esse movimento será também objeto de um maior aprofundamento na discussão com Walter Santos, que vai me suceder nesse momento, responsável por essa articulação. Isso não é um movimento, nem um pacto contra A, contra B, não é contra governos, não é contra pessoas. Claro. Muito pelo contrário. É a favor do Brasil, porque o Brasil deve estar acima de qualquer ideologia. E quando setores da sociedade flertam aqui e acolá nesse outros governos do passado, ou quiçá do futuro, se isso vier a acontecer, nós não podemos ter outro comportamento a não ser de vigilância e de contenção desses movimentos que, felizmente, nesse nosso Brasil, Paulo, são absolutamente minoritários, porque a democracia no Brasil está absolutamente consolidada, as instituições, o parlamento, o Congresso, o judiciário, e os governos, eles, no fundo, sabem que esse é um processo irrevogável e irreversível, mas a cada pequena fagulha de movimento contrário a esse bem maior, esse patrimônio nosso, é preciso realmente levantar a voz, marcar a posição, demarcar território. Pois é, Aaron, e eu queria aproveitar isso que você falou e dizer que hoje as mídias digitais e as redes sociais deram a todos algo que anteriormente era para poucos, que era o direito de opinião expressado em público, em coletividade. Vamos tocar hoje também na liberdade de expressão, mas eu queria também ressaltar, pegar o que você falou e também concordar com isso. Esse nosso manifesto não é contra A ou contra B. É porque há uma luta tão grande que foi da conquista dos valores democráticos, dos princípios da vida democrática, que eles precisam ser constantemente reafirmados. A memória humana ela é muito frágil. Então, a memória coletiva mais frágil ainda. Então, e sobretudo porque nós temos uma experiência de democracia fragilizada ao longo do século XX e início do século XXI. O Brasil, da retomada do fim da ditadura militar para cá, vai completar 35 anos, 30 e poucos anos. Da eleição do presidente Collor, que foi em 1989, 1990, 30 anos. Então, ainda estamos vivendo agora um novo modelo político, uma nova forma política, que é determinados grupos que antes eram refratários e que não se manifestavam, hoje têm voz. E vieram com todo o gosto para manifestar a sua opinião, sua forma de ver, e que é legítimo. Nós queremos logo deixar claro, era uma coisa que eu estava falando com você ainda há pouco, que a liberdade de opinião que todos os grupos têm, a manifestação é plenamente livre. Quanto a isso, nós não vamos criar nenhum obstáculo. E eu queria que você pudesse dizer o que é que você vê dessa liberdade de opinião desses grupos que vieram agora, entendido como os grupos da extrema-direita, como também grupos de extrema-esquerda, agora com a morte do George Floyd, né? Do George Floyd, que pipocou em todo mundo lutas contra o racismo, sob o lema Vidas Negras Importam. A gente percebe lá em Nova York que entre manifestantes pacíficos entraram alguns elementos para manifestar a desordem, o vandalismo e o saque. Então, como você vê hoje essa confluência de manifestação, de direito de opinião, de tudo, sem nenhuma reserva e sem nenhum freio?
Como é que você enxerga isso dentro da sociedade democrática? Paulo, eu vou fazer uma pequena contextualização antes de responder essa sua questão, que você tocou num ponto aí extremamente importante, que é essa democratização da informação que nós estamos vivendo, né? Com o advento da internet, das mídias sociais e da mídia digital, hoje o campo do jornalismo profissional na internet, nas plataformas digitais, é muito vasto. Basta você ver que todos os canais tradicionais de televisão, de rádio, enfim, todos os veículos, os grandes jornais do país, foram também dialogar com as plataformas digitais, porque esse é o veículo hoje, é o aparelho de comunicação mais próximo. O seu celular, por exemplo, há muito tempo deixou de ser um celular. É um grande computador, mas é um grande navegador de informação. Na sua palma da mão você tem acesso a tudo que está acontecendo nesse momento. Aí onde entra esse segmento que nós fazemos parte, no jornalismo profissional, da mídia digital, que possibilitou com que um acesso mais forte dos comunicadores na interlocução com o público, o espectador, com essa plateia, e ao mesmo tempo o contrário também, essa possibilidade de interação e adventos como esse que nós estamos vivendo aqui, um perfil em que as pessoas podem se manifestar, podem expressar suas opiniões. Há que se fazer, entretanto, Paulo, uma pequena ponderação em relação ao que é realmente liberdade de expressão. Nós estamos aqui, nesse manifesto, nesse pacto que estamos fazendo pela democracia, pela cidadania plena e pela liberdade de expressão e comunicação. Liberdade de expressão, que é um preceito fundamental que nos é assegurado a todos. Não é a liberdade de expressão, veja só, Paulo, para o jornalista. É a liberdade de expressão para a sociedade, a liberdade de opinião. Mas a liberdade de opinião não é um mecanismo absoluto sobre tudo. A liberdade de opinião é uma coisa, não é a liberdade de transgressão. É importante que a gente faça essa diferenciação. É o direito que Paulo Maia, presidente da OAB, tem de se expressar dentro do que é civilizado, do que é razoável, do que é legal. É diferente de eu usar a minha liberdade de expressão, por exemplo, para, nas mídias sociais ou nos veículos de comunicação, seja lá qual seja o foro, desejar a morte do presidente da OAB, porque discordo dele. Desejar que ele seja trucidado, porque discordo dele. Desejar que ele seja violado, porque discordo dele. Aí é uma questão muito diferente. A liberdade de expressão não nos dá o bônus, o passaporte, o direito de injuriar, de difamar, de caluniar. Não é isso. São coisas absolutamente distintas. Mas eu, por exemplo, não posso ser punido porque tenho uma opinião contra. Falhou só um pouquinho. O que nós estamos vivendo nesse momento é esse momento extremamente desafiador e às vezes que se colide, que se confunde. Há uma diferença também entre protesto, entre terrorismo, são coisas absolutamente distintas e a gente não pode deixar de reconhecer que um ou outro manifesto tem pessoas que lá não estão para militar uma causa, são pessoas que se infiltram, como em qualquer outro tipo de manifestação. E nós estamos vivendo esse momento muito sensível em que se você percebe, Paulo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, há algo muito latente que estava assim represado nas pessoas, de bem e de mal. O bem consegue também aflorar pelas grandes lutas, justas lutas, mas o mal, vez por outra, também é libertado com esse falso discurso de que agora pode tudo, eu posso dizer tudo, eu posso fazer tudo, eu posso transgredir, posso fazer o que quiser, porque esse é um bem soberano e absoluto. Não é isso. A gente precisa ter a exata consciência do que representa essa liberdade, do que representa esse direito que nós temos e não confundi-lo com qualquer outra coisa. E é aí onde estão as instituições para fazer essa moderação, né? A lei, muita gente fala às vezes em censura, Paulo esquece que a lei é um determinado tipo de censura, né? Ela é uma moderação. Isso significa dizer que nós temos um limite que podemos até ali. Passou disso, é uma transgressão. Então é um momento que exige de todos nós, das instituições, da sociedade,
esse equilíbrio, essa ponderação para conseguir absorver, espremer o que há de melhor nessa possibilidade que nós temos de liberdade de expressão e de cidadania plena. Heron, eu queria reafirmar aqui para todos que estão nos acompanhando qual é a noção de liberdade de expressão que o Supremo Tribunal Federal deu, e já completaram 10 anos, da famosa DPF 130, que declarou inconstitucional a lei de imprensa. E lá o ministro Aires Brito, num voto que é emblemático ainda hoje, diz que a liberdade de expressão é um dos direitos constitucionais absolutos, censura prévia de forma alguma. Porém, após a expressão da opinião, as consequências penais, cíveis e administrativas, elas serão socorridas. Então, se alguém hoje disser que lhe odeia e que vai lhe matar, ou que você deve morrer porque emitiu uma determinada opinião no seu artigo, imediatamente ele, inclusive, já produziu prova contra si, já poderá ser processado por você pelos danos morais e materiais causados por aquela expressão. Do mesmo jeito, alguém que faz apologia a um crime, alguém que faz apologia a um ato criminoso ou que pratica na liberdade de expressão um ato criminoso, é terminando de se expressar e sendo preso. Não porque se expressou, mas porque ao se expressar praticou um crime. Porque então, não é expressão, é crime, né? É crime, não é liberdade de expressão, é crime, é diferente. É crime. E eu queria chamar a atenção também ao que a filosofia diz. Tomás de Aquino fala que não se é livre para praticar o mal e que a liberdade, enquanto manifestação pura do ser humano como sujeito racional, ela tem uma finalidade e um caminho. Você pode praticar o mal ao se expressar na sua liberdade, mas a finalidade da liberdade humana é sempre o bem e a justiça. Então não se é livre para praticar o mal. Ou seja, a essência da liberdade de expressão, pegando aquilo que você falou, está em praticar algo que é justo, ético, moral e legal. Não se é livre para praticar o crime, exatamente. Que é algo que está meio confuso e difuso atualmente, né? Ou seja, as pessoas são livres para se manifestar, são, mas não para depredar, para vandalizar, para agredir outras pessoas. Na hora em que você vai para uma manifestação, ou então vai para a manifestação de outras pessoas e ofende, xinga, agride moralmente alguém, você está praticando não a liberdade de expressão, mas está praticando um crime. E é isso que é importante que nós ressaltemos hoje. E eu queria também dizer para todos que na liberdade de expressão, quando você atinge instituições que são importantes para a vida democrática, porque na hora em que nós passamos a viver em sociedade, se estruturou determinados órgãos que fazem o contrapeso, o contrabalanço do funcionamento de um e de outro para que todos nós possamos ter respeitos iguais. Na hora em que se atinge instituições que são importantes para a vida democrática, você também está praticando um crime contra a democracia. Então, são coisas dessa natureza que nós não podemos nunca permitir, e é por isso que hoje a Associação de Mídias Digitais, a Ordem dos Advogados do Brasil e muitas outras instituições vêm mais 15 instituições. De pesquisa e instituições, vem reafirmar esses valores democráticos, ressaltando que nós não somos contra A ou contra B, mas, ao mesmo tempo, esse manifesto ele se opõe a todos quantos aqueles, independente de lado, que se puserem contra a democracia, contra o respeito à dignidade da pessoa humana, contra a liberdade de opinião e contra a liberdade de imprensa, que é algo que é muito, muito importante que nós possamos ter, que é o direito da imprensa livremente se manifestar, resguardar o sigilo da fonte, não ser obrigado a divulgar o segredo da fonte. Eu estava vendo agora uma notícia de que um jornalista em São José do Rio Preto, ao denunciar a prática da corrupção na delegacia do Ministério do Trabalho daquela cidade, um juiz local mandou que ele entregasse a fonte. E aí uma decisão do Supremo suspendeu aquela decisão, porque a liberdade de imprensa está diretamente ligada ao sigilo da fonte, porque não teria como ele divulgar se houvesse o medo da fonte ser penalizada por isso. Então é importante que nós reafirmemos também, Heron, nessa liberdade de expressão, a liberdade de imprensa.
E eu queria que também você pudesse dizer hoje, sobretudo diante da pós-verdade. Eu estava revisitando ontem alguns conceitos, e, por exemplo, você que é presidente da Associação de Mídias Digitais. A pós-verdade é um conceito de hoje onde a mentira ela adquire um novo formato. A notícia ela é preparada com informações falsas, a imagem é montada e é postada numa rede social para apresentar como se verdade fosse. E eu queria até dizer para você que muitas vezes eu fui clicar numa notícia, numa manchete, que tinha só o texto, a chamada, como se diz, né, a foto, só que quando eu cliquei na notícia para acessá-la, não tinha nada. Por quê? Porque se sabe muito bem que hoje, na velocidade das redes sociais, as notícias são o que menos importam. A manchete é o que chama a atenção. Então, essa pós-verdade também mina a crença na sociedade e qual é a notícia que é verdadeira. E é óbvio que a pós-verdade, e como o presidente Trump inaugurou a partir da sua primeira eleição, ela traz também uma obrigação da imprensa poder noticiar o fato verdadeiro, ela se credibilizar por uma divulgação apolítica. Quando eu digo apolítica, é vinculações partidárias, né? Poder ser livre. Mas você concorda com esses postulados? Você acha que é possível hoje ter uma imprensa livre e que possa veicular as notícias sem pós-verdades e divulgando o conteúdo que realmente permita uma informação verdadeira para que a democracia possa se constituir? Porque nós dizemos que a imprensa é o quinto poder. Ela é quem, de fato, permite que todos tenham acesso aos fatos verdadeiros. O que é que você vê quanto a isso? Paulo, você toca num debate que é muito profundo, porque é o seguinte, com esse conceito que se criou, né, e vem boa hora sobre fake news, ele reafirma primeiro uma coisa, que é a importância do jornalismo profissional. Você pode ter críticas, e a imprensa é passível de críticas, obviamente, porque não é um meio absoluto, tem suas falhas, tem suas limitações. Mas se você observar, Paulo, se uma matéria como essa que você viu circulando por aí lhe chama a atenção, e você ainda não tem certeza sobre ela e nem conhece que referência é aquela, de onde vem aquela notícia, quem é aquele veículo, aquele domínio, aquele site, você tende a buscar esta confirmação ou não nos veículos de comunicação que você tem referência, que você é acostumado a utilizar como fonte de informação. Por isso que o jornalismo profissional, nesse momento, ele diferencia o que é notícia do que é mentira. Porque com a profusão de possibilidades de comunicação, de domínios, de perfis, ficou muito fácil você, o contraventor, que a palavra é essa, praticar o que você está dizendo. O fake news é algo, não é uma notícia que foi errada, é diferente. Não é a notícia que foi equivocada, nem muito menos é notícia negativa. Muitas vezes quem se sente atingido por alguma informação tende a saltar logo, e a gente tem visto isso muito nessa guerra, nessa luta política que nós estamos vivendo no Brasil. Qualquer fato que seja negativo para determinada pessoa, determinado grupo político, ele saca logo a expressão fake news, notícia falsa. E notícia negativa é muito diferente de fake news. Fake news é uma mentira. Bem diferente. E a fake news, ela é produzida com este fim. Ela é elaborada como se um laboratório fosse, né, com uma mentira previamente engendrada, arquitetada. Ela é lançada para esse universo infinito que é as redes sociais, os grupos e a mídia digital. E ela é difundida até que alguém entre a sua pós-verdade, até que alguém tenha que provar que aquilo não é verdade. Mas eu sou um pouco radical em relação a esse tema, Paulo, porque a fake news, se você observar direito, ela atende muito a um universo de pessoas que já está previamente inclinado a aceitar aquilo como a sua verdade. Então, nessa luta política, se eu quero atingir Paulo Maia, por exemplo, tudo que for publicado negativo a Paulo Maia, eu
previamente já quero que aquilo ali seja a minha verdade e não investigo e não estou preocupado se é verdade ou não e passo para frente, multiplico, compartilho, porque a minha verdade é contra Paulo Maia, independente dos fatos, né? Então nós estamos vivendo esse momento que as pessoas não querem mais, boa parte das pessoas não querem mais um debate sobre fatos, é um debate contra pessoas. E se é contra alguém que eu tenho alguma antipatia, mesmo que eu saiba que é mentira, eu passo para frente, porque eu quero atingir aquele objetivo. Então, é um momento muito mais complexo, porque é social, é quase psicológico que nós estamos vivendo. De pessoas. E aí eu digo que eu sou radical. Muitas dessas mentiras são repassadas com a consciência de que ali estão mentiras. Mentiras. É mais grave ainda. Com dolo. Aí é com dolo. São notícias que estão lá numa fonte que eu sei que não é nenhuma referência de jornalismo profissional, que não tem jornalista profissional trabalhando ali, que eu não tenho nem como acionar, nem como aferir, nem como saber de onde vem aquilo ali, mas mesmo assim eu propago aquela informação. Então tem essa coisa que nós estamos vivendo, dessa sensibilidade. As pessoas têm acordado, Paulo, com a sensação de que precisam apedrejar alguém. Eu preciso ser contra alguma coisa hoje, eu tenho que amanhecer sendo contra alguma coisa, eu preciso atacar alguém. O debate, o argumento, nós estamos vivendo o que eu posso chamar de a morte do argumento. Ninguém quer mais argumentar. Na hora que eu discordo de você, na hora que você manifesta uma opinião que é contrária à minha, a tendência das pessoas nesse momento é de não mais contra-argumentar. Eu preciso encontrar em você algo que o desqualifique. Porque na hora que eu lhe estigmatizo de alguma coisa, que você não é, acaba o debate, não tem mais debate. Como é que você reage? Eu debato com você, você me chama logo de comunista. Aí o que é que sobra para conversar mais? Não tem mais o que conversar. Aí eu lhe chamo de fascista. E sobra o que mais para conversar? Então, é isso. Jornalista, ele não é para analisar pessoas. Ele é para comentar fatos que envolvem as pessoas. Ora fatos positivos, ora fatos negativos, ora erros, ora acertos. E sobre isso, eu gostaria até aqui, antes de me despedir, porque tem outras pessoas para conversar conosco, como Walter Santos, que é o articulador desse movimento, jornalista que dispensa apresentações, decano da nossa imprensa, e que foi praticamente o precursor da mídia digital na Paraíba, quando, 22 anos atrás, decidiu fundar num outro momento da nossa história, um portal de notícias como o WSCom, que até hoje resiste bravamente. Eu invoco o testemunho de um advogado, uma memória de um advogado, em homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil, que nessa história recente, Paulo, é preciso se reconhecer, foi extremamente importante em momentos cruciais da nossa história recente, em episódios muito recentes, em que ela foi altiva e ativa para se manifestar, independente de quem estava no poder, independente de quem ocupava o poder. A OAB teve posições muito claras em nome da legalidade no Brasil. E o exemplo que eu invoco aqui é exatamente do advogado Sobral Pinto, que é um emblemático advogado que atuou na defesa dos direitos humanos em momentos extremamente controversos, obscuros da nossa história. E era um profissional da advocacia que estava acima das ideologias e defendeu gente quando até o habeas corpus era alguma coisa impossível, quando ser preso no regime militar era quase uma sentença de que você não tinha muito remédio jurídico, não tinha muito recurso a fazer, e esse homem militou de graça para várias e várias pessoas desse país para assegurar o direito à defesa. Não era a inocência, era a defesa. E ele disse, antes de morrer, Paulo, uma frase que eu considero assim muito marcante, porque ele foi instado por um jornalista que ele entrevistava a dar um conselho aos jovens. Ele já com 90 e tantos anos de idade, mais lúcido, que conselho você daria aos jovens, Sobral Pinto? Ele disse, trabalhem, mas trabalhem com a palavra. Trabalhem não com a violência e trabalhem para constituir no país de vocês, no nosso país, uma ordem jurídica perfeita que seja possível a existência respeitosa e independente dos três poderes. Porque nós estamos vivendo, infelizmente, aqui e acolá nas ruas,
ausência da palavra, é a violência se expressando, seja por quebradeiras, seja por agressões físicas, ao invés do argumento falando. Hoje em dia, infelizmente, o grito tem prevalecido, tem sido mais forte, mais alto do que o argumento. E essa palavra, ainda muito atual, de Sobral Pinto, nos inspira. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, OAB, Associação de Mídia Digital, Associação das Agências de Publicidade da Paraíba, Associação Paraibana de Advocacia Municipalista, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Central Única dos Trabalhadores, Defensoria Pública da Paraíba, Departamento de Comunicação da UFPB, Federação dos Municípios da Paraíba, FAMUP, OAB, já disse, Sindicato dos Engenheiros, Sindicato dos Jornalistas, Sindicato das Agências de Propaganda, Sindicato dos Radialistas da Paraíba, Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves, Comitê por Saúde e Direitos na Crise, Articulação do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Nós estamos trabalhando, Paulo, mas pela palavra, pelo raciocínio, pelo argumento, pelo convencimento, nunca pela força, nunca pelo grito, porque o grito é exatamente a morte do argumento. E ainda bem que muitas entidades, muitas instituições, nesse momento tão atípico do Brasil, nós poderíamos estar aqui, Paulo Maia, gastando o nosso precioso tempo e das pessoas que estão nos acompanhando, falando desse instante tão enlutado que estamos vivendo, um momento tão difícil da nossa história, uma crise de saúde, mas nós, infelizmente, estamos tendo que gastar a palavra, o argumento, para tratar de um tema que, para nós, já é algo absolutamente consolidado, mas, vez por outra, governos ou pessoas ou setores isolados da sociedade flertam contra esses direitos da democracia, da cidadania plena. E eu só queria encerrar, antes que você pudesse chamar Walter Santos, apenas dizendo que nossa indignação, essa que a gente expressa aqui, moderadamente, ela, como você mesmo disse, não pode ser seletiva. Tem que ser a mesma postura para independente de quem eventualmente ocupe governos ou ocupe postos de destaque. Nós não podemos aceitar que no aperto de, sei lá o quê, de um momento político ou de uma investigação, alguém num passado convoque um exército vermelho. Como não podemos agora também admitir que alguém, para fazer valer vontades e mandos de determinado governo que aí está, se flerte com a ruptura democrática e institucional contra poderes. Nem ontem, nem hoje e nem muito menos amanhã. Esse deve ser nosso compromisso suprapartidário, acima de pessoas. Não é contra ninguém, é a favor do Brasil, é em nome da democracia, e esses bens estão acima de pessoas, estão acima de partidos e de governos. Tudo isso é transitório. O que fica é a nossa convicção, é a democracia, é a Constituição, que essas entidades, nesse momento, pactuam sob o comando, a liderança histórica também da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem homenageio nesse instante através da sua pessoa, Paulo. Obrigado, Heron, pela sua participação. Suas palavras sempre tão precisas e oportunas, nesse momento em que precisamos ter luzes para entender qual o caminho a se seguir. Uma das coisas muito recentes que ocorreu e que é importante que a sociedade saiba é que no inquérito das fake news, que o ministro Alexandre de Moraes determinou algumas providências, quero reafirmar aqui em público que a OAB da Paraíba e nenhuma outra seccional do país é favorável a nada que seja praticado fora da lei, mesmo que por uma instituição. O inquérito não se combate um mal praticando outro mal, e não se combate um crime violando as garantias que são para todos. Então, se há uma ordem jurídica que estabelece qual é a iniciativa da ação penal, a iniciativa da investigação, que parta adequadamente do órgão competente, cabendo ao judiciário, obviamente, decidir, julgar, apreciar a validade em uma ou outra situação. Então, ainda que haja uma legitimidade quanto à essência de se punir, por exemplo, robôs que divulgam fake news, que atacam a imagem de pessoas, que isso respeite
o devido processo legal. Tanto é que agora os advogados foram impedidos de acessar os autos do inquérito e a própria OAB do Distrito Federal se colocou ao lado deles para permitir o acesso aos autos do inquérito. E lembrar também que quando, em 2016, houve uma decisão que impediu, o ministro Gilmar Mendes impediu que o então ex-presidente Lula tomasse posse como ministro, que foi aplaudido por a quem interessava naquele determinado momento, pouco tempo depois sofreu na pele exatamente o revés de ter impedido a posse do diretor da Polícia Federal. Então, quando nós permitimos e aplaudimos uma determinada medida, ela lá na frente pode voltar contra nós. Então, é importante sempre que tenhamos os postulados democráticos, tenhamos o fortalecimento das instituições, mas sempre procurando a correção de rumos e, obviamente, aplaudindo o que é bom, mas repudiando aquilo que se desvirtua. Então, é com isso e lembrando sempre o papel da imprensa, agradecer a sua presença aqui, que nós possamos agora dividir esse espaço agora com Walter Santos, registrar a presença de Alexandre Guedes, que é o presidente da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, aqui na Paraíba, de muitos conselheiros estaduais que estão aqui, Renata Souza, Cláudio Tavares, Leilane Soares, e muito obrigado, caríssimo Heron Cid, e parabéns pelo seu programa, sempre muito oportuno e que traz para a Paraíba muitas luzes, com seu excelente jornalismo. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade que você nos concede, por ser signatário desse pacto que nós estamos firmando nesse momento. Muito obrigado pela sua postura, por estar aberto a abrir o espaço da OAB para essas grandes discussões e grandes debates nacionais que são típicos desse nosso momento. Nós não podemos nos furtar a emprestar nossa voz e o nosso argumento nesse instante. Você fica agora com o Walter Santos, que é jornalista também, vai poder falar mais como foi a articulação desse movimento, com a receptividade que teve nas entidades. A todos os advogados, a todos que estão nos acompanhando, a você, Paulo, muito obrigado. A gente se encontra. Um abraço. A gente se encontra, vou fazer a propaganda aqui, viu? 6 da noite, para quem está em João Pessoa, na Rádio Pop FM, no Hora H. 6 às 7 da noite, mas em 17 emissoras em todo o estado da Paraíba. Um abraço, desculpa aí pela propaganda. Um abraço, Heron. Fica à vontade. Saudar também nosso presidente João Filho, que lá de Cajazeiras está conosco, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Doutor Aécio Farias, representante do PROCON de Bahia, advogado criminalista. Obrigado. Doutora Maiara Cavalcante, Maiara Vanderlei, conselheira estadual, advogada em Pombal, esposa do doutor Jacques Vanderlei, presidente da subseção, doutor Fernando Araújo, caríssimo doutor Fernando Araújo, que é conselheiro estadual por Campina Grande, filho do grande tribuno Félix Araújo, também um grande advogado criminalista, doutor Fernando, meu abraço. Caríssimo Alexandre Guedes, doutora Lúcia Andrade, advogada, doutora Leilane Soares, doutora Lúcia, da Caixa de Assistência da OAB, da Paraíba, uma grande atleta e também uma grande administradora do esporte na Caixa de Assistência. Parabéns, doutora. E amigos e amigas, registrar também o apoio do ex-presidente da OAB da Paraíba, advogado José Mário Porto, a esse manifesto que a OAB da Paraíba encampa em favor da democracia, em favor da liberdade de expressão, em favor de uma vida democrática. A OAB da Paraíba e qualquer uma das 26 seccionais e o Conselho Federal são contrários a tudo que atinja e vulnere a vida democrática. Vivemos até hoje defendendo-a entre idas e vindas, entre avanços e retrocessos, muito mais avanços do que retrocessos, e sempre repudiando todo e qualquer retrocesso. A OAB da Paraíba e as instituições que assinaram esse manifesto se colocam como contrários a toda e qualquer forma de ditadura. Ditadura é o oposto, é o antônimo, é a antítese, é o antagonista da democracia. Nenhuma ditadura, por melhor intenção que seja, ela será boa, porque é a imposição de uma única visão, é
a condução, sem permitir o contraponto, sem permitir a opinião contrária, sem haver liberdade de forma plena em suas mais variadas manifestações, mas, sobretudo, na liberdade de expressão. Todas as ditaduras humanas, tanto de esquerda, de direita, seja lá qual foram os matizes ideológicos e partidários que as conduzia, sempre foram regimes pautados pela violência, pela opressão, pela pobreza, pela corrupção, pelo privilegiamento de castas e de grupos sobre a grande população. Então, são experiências nefastas que não se quer repetir. Ressaltar que quando houve, no dia 31 de maio de 1964, a tomada do poder pelo regime militar, a OAB ela se colocou ao lado do golpe democrático, da Revolução. Mas, posteriormente, pouco depois, ao perceber para onde caminhava, para o terror, para a violência, a OAB, junto com a CNBB, que também foi favorável no primeiro momento, se colocaram contrárias ao regime militar. E é nesse sentido que a OAB se coloca contrária. Doutora Alana Gisele, conselheira estadual da OAB da Paraíba. Alexandre Guedes. André Guedes, advogado em Patos. Oi, Walter. Olá. Já está, Olá. você já está online já. Deixa eu ver aqui o que é que me está acontecendo aqui. Não sei. Agora está seu rosto agora. Eu estou tentando ver essa minha Câmera. Pois é, não estou me vendo aqui. Infelizmente, não estou me vendo aqui. Mas já está aparecendo aí minha imagem? Agora está aparecendo a imagem do monitor. Agora está a sua imagem. É isso que eu estou tentando fazer essa reversão que permita estar participando desse momento histórico que considero um momento de startar um novo estágio no conceito da importância das instituições e das entidades em favor da democracia, em favor do que nós consideramos preponderantemente indispensável para a vida da Paraíba e do Brasil, que é a democracia com liberdade de expressão. Eu queria lembrar, nesse momento, que até agora não sei por que aqui deu um creu aqui no meu celular, mas eu queria lembrar a figura muito especial do que você representa neste momento para a sociedade paraibana, de liderar com Heron Cid esse momento de tamanha fragilidade ou de preocupação que vivenciamos com manifestações de natureza radicais contra as instituições e contra o Estado Democrático de Direito, e o seu papel ele chega como determinante na construção desta nova fase. Eu acho que a OAB e a MIDE precisam ampliar esse documento, precisam chegar às outras entidades, como, por exemplo, a Associação Paraibana de Imprensa, não sei por que não chegou ainda neste estágio de corroborar com essa situação, a
A Arquidiocese da Paraíba é outra instituição que precisa chegar e reforçar esse documento. Há ainda um elemento que eu gostaria de trazer para conhecimento de todos os que nos acompanham, é que nós estivemos dialogando com o presidente do Tribunal de Justiça, que claro, manifestou-se pela condição do judiciário, que não podia estar, vamos dizer assim, incorporando-se a questões de natureza política, como nós propunhamos. Mas, segundo ele, internamente, todos os tribunais de justiça do país soltaram nota em favor do Estado Democrático de Direito. Isso. O Tribunal de Justiça da Paraíba subscreveu um documento de todos os tribunais do país em favor da democracia, do Estado Democrático de Direito. Da mesma forma, o presidente do Tribunal de Contas, Arnob Viana, ele nos informou que, por razões estratégicas, o Tribunal de Contas se preservava para não ser mal entendido ao incorporar-se no documento das entidades, mas disse que internamente todos os tribunais de contas do país já se manifestaram, já debateram internamente a favor do Estado Democrático de Direito. E, para concluir, o Ministério Público Estadual, tá certo? Doutor Seráfico da Nóbrega nos revelou numa mensagem enviada via WhatsApp que todos as procuradorias de justiça do país já se manifestaram coletivamente na mesma linha da defesa do Estado Democrático de Direito. O que eu quero manifestar nesse momento é que entender que a OAB está encampando com a MIDE o início de um processo em favor da democracia é buscar entender que já era a hora da sociedade organizada se manifestar aqui no estado da Paraíba, porque, de forma insistente e muito agressiva, estávamos atestando a presença de setores da sociedade que precisam ter a liberdade de manifestar-se, mas nunca na perspectiva de agredir os outros cidadãos e nunca na perspectiva de defender o fim, tá certo, do regime democrático. Então, a manifestação da OAB chega numa hora muito importante e fundamental e espero que, a partir de agora, esse movimento se amplie e ele seja uma nova fase deste nosso processo de vida, de sociedade organizada. Mas eu queria, doutor Paulo, chamar a atenção para o elemento que gerou, a partir de 2016, nós não podemos ler o que está acontecendo hoje sem adicionarmos no processo a leitura do que aconteceu de 2016 para cá. Em 2016, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi eleito diante de pela primeira vez na história do mundo, de uma estrutura do que se denominou de rede de robôs que, inclusive, estavam fora dos Estados Unidos e interferiram no processo eleitoral americano. E olhe que estamos diante da sociedade, do ponto de vista neoliberal, e a sociedade mais avançada do mundo. E neste país, pela primeira vez em 2016, uma rede de robôs estruturada de fora dos Estados Unidos para dentro interferiu no resultado e chegamos ao estágio em que chegamos. Desde 2016, existe um cidadão chamado Bannon. Ele é o estrategista que, inclusive, trabalhou aqui no Brasil em 2017 e 2018 e que também interferiu na eleição presidencial de 2018. Fake news significa o novo estágio de uma fase da mídia, porque até 2016, os processos eleitorais eles eram comandados pela mídia tradicional.
as TVs, as rádios, os jornais, e essa mídia passou de 2016 em diante a não ter a força, ou, vou usar a expressão que é muito comum no direito digital, existe uma expressão chamada disruptiva. É uma cultura que elimina tudo o que é tradicional. Aquele jeito de fazer televisão, aquele jeito de fazer jornal, os jornais estão impressos, estão todos fechando, porque há uma nova cultura disruptiva que eliminou o modus de produção anterior. Só que este novo contexto de inteligência artificial trouxe consigo uma praga. Desculpe a expressão, é o esgoto da internet, que são os fake news. Fake news significa, na prática, a interferência de estratégias montadas por gabinetes bem instruídos do ponto de vista da inteligência a favor do mal. Lá, de 2018 para cá, além do Brasil, houve uma eleição no Reino Unido para decidir, o Brexit, se o Reino Unido saía ou não do mercado comum europeu. Há fatos, há estudos, há elementos comprobatórios de que aquela eleição foi forjada pelo Cambridge Analytica, que é uma estrutura. O que é que nós somos, na verdade? Nós estamos aqui no Instagram, nós estamos no Facebook, no WhatsApp, e os nossos dados, eles passaram a ser instrumentos de manipulação. A rede de dados passaram a ter a interferência da inteligência para interferir nos processos. Então, a eleição de Trump, a eleição de Bolsonaro e do Brexit no Reino Unido tiveram interferência das fake news. É esta comprovação que está fazendo Brasília estar tremulando, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele está conduzindo uma ação em que identificou já a base dessa estrutura no país. Infelizmente, teremos que conviver com os desdobramentos dessa ação, porque logo, logo vamos ficar sabendo da verdade que estava sendo processada aqui no país. De agressão, e eram robôs que eram bancados pela estrutura formal da presidência e por empresários que são ligados ao pensamento, à estrutura do que significa o establishment no Brasil. Enfim, eu quero dizer que esta posição da OAB me lembra Arlindo Delgado, nos anos 90, no início dos anos 90, que foi um dos grandes presidentes, um homem muito honrado, muito sério, e com essa postura de salvaguardar a Constituição. É o que você está fazendo nesse papel que chega, de certa forma, a merecer o nosso reconhecimento, porque a OAB sempre esteve na vanguarda das lutas democráticas. Este é um momento, aqui estou vendo Gilcélia Figueiredo sendo da Mútua e da estrutura do Sindicato dos Engenheiros. Em outras palavras, eu quero dizer, doutor Paulo, que este é um momento que nós precisamos separar o que é liberdade de expressão do que significa fake news. Fake news é uma estrutura criminosa, que ela existe para denegrir, ela existe para criar o que incendiou-se no Brasil, em setores minoritários, felizmente, que é esse elemento do radicalismo, da busca da força, da brutalidade diante do processo democrático. Não há essa história de fomentar fascismo, formas de estimular racismo,
preconceitos não pode ter vez no país. Nós chegamos a um estágio em que preservar os valores conquistados já será uma grande, vamos dizer assim, ação deste momento. O artigo 5º da Constituição, aliás, eu vou dizer algo, não sei se os paraibanos sabem e identificam. No caput do artigo 5º, poucos sabem que foi Antônio Marques da Silva Maris, na Constituinte de 1988, quem redigiu o que está até hoje em vigência, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Este é um trecho do artigo 5º da Constituição, que teve a participação de Antônio Marques da Silva Maris, que à época foi considerado constituinte nota 10. Em síntese, doutor Paulo, eu acredito que a OAB chega numa hora oportuna. Este documento, esse manifesto, ele precisa ser ampliado. O senhor, como o Aaron Cid e todos os que compreendem este momento de importância da democracia e da liberdade de expressão, esse documento precisa ser ampliado. Eu acho que é o novo desafio de agora por diante. E precisamos, além de tudo, termos a consciência de que precisamos somar. E para somar, nós vamos precisar entender que este não é um momento de disputa ideológica para viver no retrovisor, querendo responsabilizar quem quer que seja pelo passado recente. Nós temos que... E tudo que nós estamos vivenciando é fruto deste passado recente, sim. Mas, neste momento, a democracia corre risco. E, em nome da democracia, nós precisamos somar, chamar todos os campos possíveis, tá certo, da representação social de forma ampla, para que nós contenhamos, não é, esse movimento de tentativa de transformar o país na instabilidade que setores minoritários querem. Já existem pesquisas de opinião de vários institutos detectando, constatando que há um esforço da sociedade de forma majoritária. Agora mesmo, não é, eu disse, a elite paulistana, carioca, soltou um documento nos principais veículos de comunicação, onde estava aí, por exemplo, o Paulo Lemon, que é da Ambev, o homem mais rico do Brasil, e esteve, vamos dizer assim, corroborando com esse movimento em favor da democracia. Então, Walter, nós precisamos somar. 2 minutos, viu, Walter? O Instagram então, vai encerrar automaticamente aqui em 2 minutos. A live. Então, eu queria dizer apenas que este é o início de um processo e acredito que você é o líder com Aaron Cid para a nova fase. Agradeço a atenção de todos e da próxima vez meu celular ele não vai dar problema como deu com o Steve Jobs quando ele foi apresentar o iPhone. Deu um problema e ele não conseguiu apresentar. Mas valeu! Mas o importante foi a sua voz, a sua palavra, Walter. Agradecer a Alexandre Guedes pelas suas colocações, conselheiro Robson Carvalho, Marília Maias. Fake news foi a esquerda espalhar que o atual governo iria acabar com Bolsa Família. O racismo deve ser combatido independente do pensamento político. As duas coisas nós aceitamos como sua liberdade de opinião, Marília, e entendemos que fake news tem que ser combatida, venha do lado que vier, porque é um ato criminoso, é um ato que espalha a desinformação e tem o objetivo de confundir. E o racismo, sobretudo nos Estados Unidos, que é histórico, deve ser realmente combatido. E em qualquer local onde houver discriminação. É um valor democrático o combate ao racismo, a toda e qualquer discriminação de gênero, de religião, de opção ideológica, de orientação sexual.
Temos que preservar esses valores democráticos e defendê-los contra tudo e todos que tentem derrubá-los. Então, está de parabéns o jornalista Walter Santos pela iniciativa. A iniciativa foi sua, deste movimento. A todas as associações que estiveram aqui presentes hoje, Alexandre Guedes, da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia,